tudo bem? Professor James, mais uma vez com você, James Carvalho, Geopolítica do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você sabe, Enem no YouTube é Enem por Matheus Prado. Lá você obtém tudo o que necessita, tudo o que você poderá contar para fazer uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, Enem por Matheus Prado no YouTube. Geopolítica, globalização. Olha, não há nada mais atual, né, do que discutir globalização. Né? Globalização é o nome que se dá à chamada nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é a que substitui a ordem da bipolaridade, a ordem da Guerra Fria, taxada posteriormente de velha ordem mundial. Então, na velha ordem mundial, na bipolaridade, na Guerra Fria, os países se agrupavam em função de suas afinidades ideológicas. De um lado, você tinha um bloco de países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, que formavam o chamado Primeiro Mundo, países que possuíam em comum uma economia estável, países que tinham um alto IDH nas suas populações e detinham tecnologia própria, né? Além desses países, do outro lado, né, do chamado Segundo Mundo, você tinha o bloco dos países do socialismo real, liderados pela então União Soviética. Eram países onde a economia era planificada, onde o Estado exercia um forte poder não só sobre a economia, mas também sobre a sociedade como um todo. Só havia um único partido político, que era o Partido Comunista, né, que eles acreditavam ser o partido da maioria, o partido do povo, né? E dentro desse contexto você tinha China, o leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, etc., Cuba, Vietnã, Laos, Camboja, e aí você tinha também o terceiro mundo, que não se enquadravam nem no primeiro, nem no segundo mundo. São os países subdesenvolvidos, América Latina, Oriente Médio, África Subsaariana. Esse é a velha ordem mundial. Dentro dessa velha ordem mundial, né, a partir de meados dos anos 80, o segundo mundo começa a dar sinais de cansaço, né, sinais de esgotamento. Né. Dentro desse contexto, na União Soviética, um dos seus líderes, o último líder, Mikhail Gorbachev, propõe reformas para reestruturar a economia e a sociedade soviética. Surge a chamada perestroika, reestruturação econômica, e você tem também a glasnost, uma política de transparência, né? Essa política de transparência, glasnost e a perestroika levarão ao fim da União Soviética. Chegaremos então ao fim da Guerra Fria e a uma nova ordem mundial, a ordem da globalização. A ordem da globalização, na visão do professor Milton Santos, né, é quando os países não se agrupam mais em função de suas afinidades ideológicas, mas sim em função de suas necessidades econômicas. Você vai ter um novo capitalismo aí, chamado de neoliberalismo. No neoliberalismo você tem alguns pressupostos básicos, como a não intervenção no Estado na economia, o fortalecimento dos blocos regionais, você tem também a abertura total da economia, uma política de privatizações, né? O fim do protecionismo. Então, com a globalização, o que se busca é a integração total econômica, social, política dos países. Só que alguns países não estavam nesse mundo globalizado, né? E os que não estavam nesse mundo globalizado deveriam seguir essa cartilha, a cartilha da globalização. Então, você tem aqui um mapinha onde você vai observar, não é? É um mapa de uma visão diferente, a gente chama esse mapa aqui de visão polar, não é? O Polo Norte está como centro. Aí você tem aqui, ó, alguns países, né, que ele chama de países detentores, países que monopolizam, não é, as ações no mundo globalizado. E que países são esses? São os países que detêm o poder econômico. Então, quem detém o poder econômico detém as ações políticas, detém as diretrizes sociais que o mundo vai seguir. Então, nessa questão aqui é uma questão clássica, onde você deveria entender que o mundo hoje é comandado por quem detém o poder econômico. Daí, você devia ter assinalado aqui a alternativa C, que diz assim: a influência das grandes potências econômicas.
O mundo hoje não é um mundo mais das ideologias, não é um mundo mais das afinidades ideológicas, como fora, pelo menos supostamente, não é? Durante a Guerra Fria. Hoje, quem detém um poder político é quem detém um poder econômico. Tá ok? E você sabe, quer Enem? Então acesse lá www.ienem.org.br.